Olá, bem-vindos de volta, prezados alunos do curso de Mecânica dos Sólidos, do Bacharelado de Engenharia Elétrica. Hoje a temática da nossa aula é sobre solicitações torsionais, né? O tema da aula é torção, tá? Então vamos começar um novo conteúdo, uma nova solicitação mecânica nessa aula, dando continuidade aos conteúdos da nossa ementa da disciplina. Pessoal, então, antes de falar, né, de torção e propriamente o fenômeno propriamente dito e a parte matemática e esquemática do conteúdo, eu queria estar primeiramente motivando, né, os senhores e explicando o porquê do estudo da torção dentro da mecânica dos sólidos, tá? Então o que acontece? Os senhores que estão cursando engenharia elétrica vão se deparar no parque industrial a todo momento, né, com conjuntos eletromecânicos, e em diversos deles, né, incontáveis deles, você tem um motor elétrico, né, como o elemento gerador de torque, ok? E esse torque ele é transmitido para todo um maquinário, para todo um processo, né, através de sistemas de transmissão de potência. Então o que acontece? Esse é o exemplo assim mais clássico e mais difundido que vocês vão ter no parque industrial, onde você vai ter um eixo e esse eixo vai estar sendo submetido a um torque, e aí a gente consegue já começar a descrever aqui o nosso fenômeno. O seu eixo estando aqui representado por esse esquemático aqui em repouso, na hora que você aplica um torque, né, torquezinho T, que é uma carga de momento torsional em cima desse eixo, o que vai estar acontecendo a nível microscópico, né, se você colocasse uma gradezinha de linhas dessa, se você pudesse ver o que acontece com essas linhas, seria exatamente isso aqui, né? Há um deslocamento, né, uma distorção do posicionamento dessas linhas retas, dessas linhas originalmente retas, né, e longitudinais ao eixo. Então o que acontece? Aqui então você tem uma visão antes da deformação, que a gente poderia encarar como sendo o eixo parado, e aqui o eixo girando, submetido a um torque Tzão aqui, ok? Então, pessoal, se eu pudesse colocar agora, novamente usando aquela estratégia que o Hibbeler está trazendo, de colocar um elementozinho, né, aqui num eixo composto de borracha, e na hora que você aplica o torque, você percebe que esse elementozinho aqui, ele sofre uma distorção, né? Então você vê que ele é um elemento que o que aconteceu com ele foi uma mudança nos ângulos das arestas desse cubozinho elementar, aqui desse quadradinho elementar. Então o que acontece? Dá para perceber que a ação por trás desse mecanismo aqui é uma ação de cisalhamento. Se vocês associarem as aulas que nós tivemos de tensão e deformação, onde a gente detalhou em várias partes da aula, com cuidado, os efeitos, né, que a tensão normal e que a tensão de cisalhamento tem em cima de um elemento, de um paralelepípedo elementar, vocês vão poder perceber que este efeito de distorção de ângulos de arestas aqui, ele é característico de tensões de cisalhamento. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, por que é tão importante estudar torção? Porque ela está difundida em todas as áreas do parque industrial, em todas as áreas da indústria, e como estatisticamente uma grande maioria de vocês vai trabalhar na engenharia prática industrial numa empresa, vocês precisam estar familiarizados com o conceito de torção, até mesmo para poder conversar sobre a compra ou manutenção ou funcionamento de qualquer conjunto eletromecânico juntamente com a equipe de mecânica, tá bom? Então essa seria uma descrição muito breve, né, do fenômeno da torção, mas suficiente para que nós consigamos entender, né, o fenômeno a nível conceitual. E aí a gente continua, né? Continua aqui com uma outra visão, né? A gente pega aquela mesma grade, aplica o torque, a gente sabe que essas linhas elas vão ter uma certa inclinação, mas aqui a gente vai um pouquinho mais longe, né? A gente vai pegar uma fibra, né, uma dessas linhas retas que é um segmento BA ou AB, como você quiser chamar, e a gente vai perceber o seguinte, que estando o ponto B em contato com esse apoio fixo, que nós também já sabemos o que é o engastamento, sendo assim o engastamento ele não permite nem translações nem rotações no ponto B. Então vocês percebam que depois da aplicação do torque aqui na figurinha de baixo, imediatamente de baixo, o ponto B não sofre nenhum tipo de rotação por conta da natureza desse engaste aqui,
Mas você percebe que o ponto A, ele vai girando aqui, ó, no sentido horário de A, que era a posição original dele, até uma posição final que eu vou chamar de A'. Então vocês percebam aqui que existem dois ângulos sob questão nesse tipo de análise. E aí eu vou pedir para vocês olharem para essa figurinha aqui do lado. Ó. Essa figurinha ela mostra muito claramente esses dois ângulos. Um ângulo seria o ângulo formado entre a fibra original e a fibra na posição deslocada. Esse é um ângulo de distorção que eu vou chamar de gama. Esse gama é a mesma deformação de distorção que vocês aprenderam na lei de Hooke escrita para o cisalhamento lá na aula de tensões e deformações. Ok? Então esse sujeito já é conhecido, tá? E ele é justamente o sujeito que vai dar a mudança de ângulo, né, que vai prover a mudança de ângulo de um paralelepípedo elementar, caso eu analisasse um elementozinho infinitesimal em qualquer parte do eixo, tá bom? E um segundo ângulo, importante para nós, seria o que a gente chama de twist angle, que é o ângulo de torção mesmo, tá? Que a gente vai chamar pela letrinha φ. Então esse aqui gama, esse aqui φ. Esse ângulozinho de torção é o ângulo, né, central aqui, né, na seção transversal aqui, descrito, né, pelo arco entre a posição original de A e a posição alterada, que é a posição A'. Beleza? Bem, mais algumas coisinhas que a gente pode dizer aqui, né? Normalmente na torção, nos livros textos que nós estamos usando, o raio, né, do eixo é chamado de Czinho, ok? Então o diâmetro seria 2C. E se eu quiser pegar uma posição, fazer uma análise numa posição radial qualquer, essa posição radial qualquer é medida do centro do eixo até uma posição genérica. E é como se fosse uma coordenada radial genérica. Eu vou chamar essa coordenada radial genérica de ρ, mas em alguns livros textos você vai achar como R, e você já sabe que isso é uma coordenada radial. Ah, professor, por que ρ? Tá? Esse ρ tem associações normalmente com outras literaturas e com outras modelagens matemáticas que a gente vai ver mais para frente no curso. Então o autor aqui, né, nos livros do Hibbeler, do Beer, costuma chamar de ρ. Então a gente vai seguir a mesma nomenclatura, beleza? Bem, então o que a gente pode, digamos assim, entender até agora da questão da torção? Nós podemos entender que existem dois ângulos importantes, né, que é o ângulo, né, a distorção gama, né, e o ângulo dφ, né, ou φ, tá? Esse ângulo φ, obviamente, né, essa abertura, que é interessante essa figura no 3D que a gente consegue ver isso, ela depende de x, ou seja, quanto mais longo é o eixo, né, maior vai ser essa abertura. Ela é zero aqui, ela vai crescendo de uma forma linear com a coordenada x aqui. Quando a gente for ver a modelagem do ângulo de torção mais para frente, a gente vai conseguir com clareza ter essa ideia de que essa variação do φ de x ela é linear, tá? Mas por enquanto você guarda essa ideia com você do crescimento linear do ângulo de torção. Mas por enquanto o que eu quero que vocês entendam basicamente está nessas figurinhas aqui. Eu quero que vocês entendam que Czinho, é o raio da nossa seção transversal do eixo. Eu quero que vocês entendam que ρ é uma posição radial qualquer que sai do centro, né, do eixo e vai até um raio genérico. E entendam que existem dois ângulos importantes em torção, que é a distorção gama e o ângulo de torção φ. Se a gente entendeu isso, a gente consegue com tranquilidade partir para as outras análises, né, que precisamos aqui para modelagem. Aqui mais um adendo, tá, pessoal? Como o curso é focado para engenharia elétrica, eu não vou, digamos assim, me aprofundar tanto como eu me aprofundaria, por exemplo, num curso de mecânica dos sólidos para mecânica, na questão das deduções matemáticas das expressões. Eu vou estar mais interessado aqui em explorar conceitos e entendimento físico do fenômeno e aplicar as equações já demonstradas nos livros textos, para que a gente entenda como se aplica e como se interpretam resultados de aplicações, tá? A pegada é um pouquinho diferente, porque o entendimento exigido da mecânica é um, o entendimento exigido da elétrica é outro. Mas com esse entendimento conceitual do fenômeno, vocês vão ser capazes, por exemplo, de conversar
com qualquer engenheiro mecânico, por exemplo, sobre uma aplicação prática e em equipe ali performar um projeto ou dar uma manutenção numa máquina ou resolver algum problema prático, de cunho prático que aconteça no dia a dia de vocês, tá? Bem, depois de alguma dedução matemática aqui, eu consigo aqui, na verdade, deixa eu ver se eu consigo rapidamente dar uma ideia para vocês de como é que isso é feito. Essa igualdade aqui é uma igualdade feita, na verdade, de ângulos, né? Você consegue, por exemplo, enxergar que esse ρ aqui, sendo um raio, se eu multiplicar um raio por um ângulo, eu vou ter um comprimento de um arco. E observando a figura com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai ver que existem dois conjuntos de raio-ângulo que definem o mesmo arco, tá? Então, o que acontece normalmente aqui, ó? Você teria aqui esse ângulo de distorção gama vezes esse camarada dx, como definindo um arco, e o ρ vezes o dφ, definindo o mesmo arco. Então, se essa multiplicação raio-ângulo do lado de cá define o mesmo arco que essa multiplicação raio-ângulo do lado de lá, elas são iguais. E aí, através dessa ideia, né, de se pegar em dois planos diferentes uma igualdade, né, da matemática do arco, você consegue, né, deduzir, você consegue chegar, né, a uma correlação entre esses dois ângulos. Então, eles não são ângulos independentes, ou seja, a distorção gama depende da variação de φ com x. E aí, através dessa ideia, você consegue chegar também a uma expressão conceitual 5.2 que está falando o seguinte: olha, o gama, em qualquer ponto, ele é igual à divisão do ρ, do ponto que você está, ou seja, a distância do centro do eixo até o ponto que você está, dividido pelo raio máximo vezes a distorção máxima. Ou seja, quando esse ρ for igual a c, a sua distorção vai ser a distorção máxima. Quando esse ρ for igual a zero, se estiver no centro do tubo, a distorção vai ser zero. Isso você consegue ver por aqui, né? Como a gente falou que o gama depende da variação espacial do x, o que acontece? Se o φ, né, for zero, ele estiver aqui no centro do eixo, por exemplo, você não tem nenhuma distorção também. Então, o seu gama também automaticamente vai ser zero. Então, percebam, por enquanto, nós entendemos que existem esses dois ângulos, né, que é o ângulo da deformação de cisalhamento, que é a distorção gama, e o ângulo de torção φ, e que esses ângulos estão correlacionados, tá? Geometricamente, né, a gente consegue correlacioná-los, tá? Qual a importância de tudo isso aqui que eu estou falando? A importância de tudo isso, dessa álgebra da torção aqui, é chegar nessa expressãozinha aqui, né? Do mesmo jeito que você tem aqui uma expressão em níveis de deformação, se você lembrar da lei de Hooke e multiplicar esses dois lados aí, tá, por um módulo de elasticidade transversal Gzão, você transforma o lado de cá numa tensão de cisalhamento e você transforma esse sujeito aqui numa tensão de cisalhamento máxima. Então, primeiramente, em níveis de tensão, né, numa escrita de tensão, a gente consegue perceber o quê? Que a tensão ela varia linearmente, sendo zero no centro e máxima na superfície externa do eixo. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Essa expressão matemática ela está justamente falando sobre essa variação linear para a gente. Então, aonde está a máxima tensão de cisalhamento atuando no eixo sob torção, sob torque? Está na superfície externa. Aonde está a tensão nula? Está no centro do eixo, se este eixo for um eixo sólido. Ok? E se a gente for pegar os elementozinhos aqui e desenhá-los, você percebe que cada vez mais externos, cada vez mais distorcidos, porque as tensões vão aumentando e as distorções aumentando proporcionalmente. Então, com esta ideia em mente, ainda numa expressão conceitual, é possível generalizar essa expressão, tá? Com alguns balançozinhos alguns balançozinhos de força, de momento. A gente consegue, com algumas expressões de equilíbrio, deduzir, tá, uma expressão geral para a tensão de cisalhamento em qualquer ponto do nosso eixo. Tá? Essa tensão de cisalhamento
ela é dada pela equação 5.7, que é chamada fórmula da torção. Lembrando, tá? Só para vocês não pensarem que isso aqui é uma fórmula mágica que resolve tudo. Isso aqui é uma torção de um eixo de um material homogêneo, isotrópico, idealizado, para outros materiais com comportamentos mais complicados, né? Isso não vale. Essa torção também só vale se as distorções geradas, né, as deformações geradas pela torção, se mantiverem, né, no regime elástico, ou seja, na zona elástica. Então, voltando conceitualmente lá na nossa aula de tensões e deformações, vocês sabem já o que é a zona elástica e o comportamento elástico. Então, assim, é uma fórmula com várias restrições. Mas o que ela diz pra gente? Basicamente, interpretando a equação 5.7, então, novamente, olha, a matemática que está aqui é uma matemática simples, tá? Mas, quiçá ela não seja necessária para vocês, para que vocês entendam o conceito da coisa, tá bom? Neste momento. Depois, se alguém ficar alguma dúvida, quiser abrir a matemática e falar, professor, olha, nesse trecho eu não entendi o passo daqui para cá, eu gravo um adendozinho ou um complementozinho de vídeo explicando a matemática, abrindo para vocês, isso aí é muito tranquilo, tá bom? Então, o que essa fórmula 5.7 ela está dizendo para mim? Basicamente, quando eu olho para essa fórmula, eu vejo o seguinte: eu vejo uma fórmula que me diz, né, uma expressão que me diz que a tensão de cisalhamento em qualquer ponto do eixo, ela depende da carga aplicada no eixo, ou seja, do torque solicitando esse eixo, depende da posição radial em que eu estou analisando essa tensão, ou seja, esse ρ varia de 0 até o valor do raio do eixo, pensando só no eixo sólido por enquanto, eixo maciço, tá bom? Dividido por J. Esse J aqui, que é novo pra gente, né, até então, é o momento polar de inércia da seção transversal. É uma característica geométrica. Então, não é a primeira vez que em uma aula de mecânica dos sólidos eu vou enunciar que uma tensão ou uma deformação que seja, tá bom? Mas nesse caso uma tensão depende de carregamento e geometria, tá? Se eu escrever essa expressão, por exemplo, em níveis de deformação, quando a gente for escrever depois, numa aula posterior, o ângulo de torção, vocês vão ver que além de carga e geometria, você também depende do material. Mas em níveis de tensão, eu não estou falando de material aqui ainda. Então, em nível de tensão, eu dependo de carregamento e geometria, tá bom? E como é que eu calculo esse J, que é o momento polar de inércia de um eixo maciço, tá? A gente vai aprender a calcular esse J já. Aqui só para mostrar para vocês, tá? A tensão varia linearmente, valendo 0 no centro do eixo, e a tensão máxima quando eu tiver no raio externo do eixo, tá bom? E se eu tiver um eixo vazado, que é um eixo que tem esse buraco aqui no meio, eu vou ter uma tensão, né, que vale virtualmente 0 no centro do eixo, mas aqui não tem material, então não me importa. Ela já tem um valor intermediário que a gente chama de tensão mínima no raio interno C1, e ela chega a um valor máximo no raio C2, tá? Então, enquanto aqui digamos assim, a curva de carregamento fica, né, um triângulo, aqui ficaria um trapézio, tá? Curva de carregamento. E a expressãozinha é a mesma aqui, só para poder reforçar. Quanto ao momento polar de inércia que eu prometi para vocês, se eu tiver numa seção cheia, né, uma seção sólida, em função do raio, tá, do eixo Czinho, calcula-se desta forma aqui, π sobre 2, C elevado à quarta. Então percebam, como π sobre 2 é uma constante e C elevado à quarta vai ter dimensões de comprimento à quarta, é isso mesmo, tá? Vocês estão pensando certo. O momento polar de inércia, ele vai ter dimensões de comprimento elevado à quarta. Uma coisa muito comum dos alunos é pedir uma interpretação física para uma unidade de comprimento, né, uma dimensão de comprimento elevado à quarta. A resposta é: não há interpretação física do momento de inércia polar, tá? Ele é uma consequência da modelagem matemática da álgebra da torção, tá? A gente sabe que os níveis de tensão dependem dele, mas isso aqui não tem uma interpretação física, isso aqui é puramente algébrico, puramente matemático, tá bom? Por enquanto, bem, pelo menos o momento polar de inércia puro, ele só tem essa pegada mais matemática, tá bom? Então, é isso mesmo, você vai achar o seu momento polar de inércia em metro a quarta, milímetro a quarta,
polegada a quarta, né, e por aí vai. Sempre positivo, sempre com unidade de, né, dimensão de comprimento elevado à quarta potência. Bem, seguindo, se eu tiver agora um momento polar de inércia a ser calculado no eixo vazado, basta que eu utilize, né, essa diferença entre as potências quartas dos eixos, dos raios interno e externo do eixo vazado. CI seria o raio interno, CO seria o raio externo, e aqui essa diferença entre as potências quartas, né, dos raios, e aí você consegue calcular o momento de inércia do que ele chama de tubo, que seria um eixo vazado, tá bom? Na tradução do português, tá? E por fim, o que fica de importante nessa sessão para vocês, que eu acho que é muito importante a gente reforçar, é o cálculo do J, que é facinho, tá? Que a gente acabou de ver, e a fórmula da torção, tá bom? E obviamente, relembrar aqueles dois ângulos importantes, gama e φ, porque mais na frente a gente vai trabalhar um pouquinho mais o ângulo de torção φ e vai modelá-lo também, tá? Bem, vamos partir para a ação, porque só a teoria cansa um pouco, e vamos fazer um exercíciozinho de aplicação, tá? No exercíciozinho de aplicação fala o seguinte, olha, o eixo sólido mostrado na figura 5.8, vou mostrar aqui o eixo na figura 5.8, esse aqui, é feito de um material cuja tensão admissível é de 75 MPa. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Tensão admissível está naquela aula que a gente deu sobre fator de segurança. Quem não relembra o que é isso, né? O que é tensão admissível, o que é fator de segurança, dá uma voltada lá antes de acompanhar o exercício aqui, tá bom? Ele pede para que a gente determine o máximo torque que pode ser aplicado a essa seção transversal, né? E mostrar as componentes de tensão agindo num pequeno elemento infinitesimal, no ponto A, no ponto B e no ponto C do eixo, tá? No ponto A do tubo e no ponto B e C do tubo vazado. Ou seja, o que ele quer nessa questão? Ele quer que a gente resolva para o mesmo material, para uma mesma tensão admissível, duas configurações de eixo. Ele quer uma configuração de eixo maciço e uma configuração de eixo vazado. Então, pois bem, vamos resolver, tá? Primeiramente, para o eixo sólido, a gente tem 0.1, que seria os 100 milímetros de raio escrito em metro. Calculamos aqui o momento de inércia polar para o eixo sólido e também calculamos para o eixo vazado. Ok? Então, o eixo vazado, as cotas estão dadas aqui, ó, raio externo 100, raio interno 75. Calculo o J do eixo cheio, calculo o J do eixo vazado. Uso, né, o valor da tensão admissível do lado de cá, onde fica, né, a tensão de cisalhamento da equação da fórmula da torção, e uso os maiores raios. Por quê? Porque são nos raios mais externos que acontecem as maiores tensões, tanto para o eixo vazado, tanto para o eixo sólido, e calculo, né, os torques correlatos às duas situações, ok? Bem, calculando esses torques aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte, tá? Aqui eu sei que vai atuar no ponto A, no eixo sólido aqui, o 75, porque eu utilizei o 75 aqui, permiti que a tensão fosse até esse valor, então automaticamente, né, no eixo sólido vai atuar uma tensão de 75 num elemento infinitesimal que fique na superfície externa do eixo, né? E quando eu calculo, tá? E quando eu calculo para o eixo vazado, a coisa muda um pouquinho de figura no raio interno. No raio externo foi o que eu impus, 75. No raio interno, eu pego essa tensão do eixo vazado aqui, 80.5. Uso agora, faço o cálculo de novo com o raio interno e o J calculado do eixo. Eu consigo aqui uma tensão de 56.2 megapascal, que seria o que estaria atuando aqui no elemento infinitesimal no ponto C, né, no paralelepípedo infinitesimal no ponto C, que estaria em contato com a superfície interna, tá? Aqui eu tenho algumas observações para vocês. A primeira observação é o seguinte: se você observar esse primeiro paralelepípedo elementar no ponto A, você vai perceber que a face voltada para dentro e a voltada para fora, né, as duas faces opostas aqui, elas não têm nenhuma tensão. A gente chama isso de superfície livre de tensão. Então, isso é um conceito,
quando a gente trabalha com mecânica dos sólidos, devido ao equilíbrio. Então, quando o paralelepípedo infinitesimal ele está colocado na superfície externa, eu não posso ter tensão atuando aqui e nem aqui. Então você perceba que quando ele está em contato aqui com o raio interno do eixo vazado, acontece a mesma coisa. Ó. Você tem tensão aqui nessa face, mas nas faces voltadas para dentro do tubo, na superfície interna e a oposta, você também não tem tensões. O mesmo acontece aqui, ó. Tensões aqui e aqui, mas na superfície externa aqui em cima e na face oposta não atuam tensões. Professor, por que que essas superfícies elas são livres, tá, de tensões? Por conta de equilíbrio, tá? Se você fizer uma conta de equilíbrio estático, de rotação, tá, nesses cubos infinitesimais, você vai perceber que essas superfícies elas têm que ser livres de tensão de forma a manter o equilíbrio estático do paralelepípedo elementar. Bem, vamos a um segundo exercício. O segundo exercício é interessante. É o seguinte, tá? Eu estou querendo desrosquear, tá? Um tubo, né? Um eixo vazado que está preso lá tá preso ali num, como é que eu falo ali, num suportezinho em A, provavelmente com uma rosca, só que eu preciso aplicar um torque com uma chave de torque para poder folgar, né, essa peça. E aí o que que acontece, né? Você pode perceber a primeira coisa aqui, que a pegada da pessoa está assimétrica, né? Você está pegando aqui com uma força de 80, que é o binário de momento, mas com um braço de alavanca menor do lado de cá e um pouquinho maior, 300 milímetros do lado de cá, tá? Isso aqui é normal, por exemplo, na vida real, você vai pegar uma chave de torque que você vai utilizar, você não vai ficar medindo se você está pegando exatamente no mesmo ponto, você vai pegar aquilo ali e vai rodar, entendeu? Então, digamos assim, uma situação mais parecida com a prática não tem, né? Realmente a coisa é assim na prática, tá? E aí ele quer saber o seguinte aqui, tá? Ele quer saber que você determine a tensão de cisalhamento desenvolvida no material nas paredes internas e externas ao longo da porção central do tubo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, se o tubo é vazado e o tubo está exposto a um torque, eu tenho que calcular esse torque. Então, vamos partir daí. Primeiro passo, tá? Faço um equilíbrio de momento na direção X, tá? Por quê? Porque esse binário com essas distâncias vai gerar um torque, e esse torque, pela regra da mão direita, vai estar apontando para a direção X, como mostrado aqui na figurinha para vocês, tá? Então, lembrando, os dedos na direção do torque, o polegar na direção do momento. Por isso que o subíndicezinho aqui na hora do somatório de equilíbrio é X, ok? Esses torques eles se ajudam, né, a rodar a peça. Então o que acontece, pessoal? Só um minutinho, beber uma aguinha aqui. Senão a voz não aguenta o dia todo. Então o que acontece? Eu poderia falar que esses momentos se somam, então força vezes o braço de alavanca mais força vezes o braço de alavanca, né? O torque interno que aparece numa seção seria T, então essas coisas têm que se compensar. O torque acaba sendo 40 Nm, tá? Calculo J, que é o momento de inércia do eixo vazado, tá? Lembrando, né, que essas dimensões aqui são as dimensões do raio externo e do raio interno do eixo, tá calculado aqui em metro a quarta. E aí depois o que eu faço, tá? Eu calculo os níveis de tensão para a parede externa, que seria o maior nível de tensão, e para a parede interna, que seria o menor nível de tensão. Então, para a parede externa 0,345 megapascal, para a parede interna 0,276. Coloco um elementozinho infinitesimal aqui na parede externa e outro aqui na parede interna e represento, né, os elementos infinitesimais. Percebam o que acontece novamente nas superfícies voltadas para as faces interna e externa, para as superfícies, são livres de tensão, tá vendo? Ó? Aqui e na oposta, e aqui e na oposta, tal como na questão anterior, tá bom? Então essa é a representação do eixo vazado, essas aqui são os valores das tensões, e aí você consegue com isso finalizar a questão e determinar as tensões atuantes quando você aplica a força na chave de torque daquela forma, tá bom? Bem,
Com isso, nós estamos quase terminando, tá bom? Vamos falar de um último tópico, mas assim, de importância muito grande para vocês, engenheiros elétricos e também para os engenheiros mecânicos, que é a transmissão de potência. Então, normalmente o que você vai ver na área, né? Você vai ver aqui um motor elétrico que está aqui por trás aqui, tá? Um conjunto aqui de uma polia menor e uma polia maior e uma transmissão sendo feita por uma correia. Então, o motor gera um torque e esse torque, né, é uma potência mecânica. Essa potência mecânica é transmitida aqui por um conjunto de polias e correias. Então, primeiramente, como é que eu calculo potência, tá? Como é que eu calculo potência no geral, de uma forma bem generalista na mecânica? Se você pudesse falar rapidamente, você perguntar isso na área, o cara vai falar, olha, torque vezes rotação. Ele vai falar isso, torque vezes rotação. Mas toma cuidado com a palavra rotação, porque na verdade, é torque vezes velocidade angular. Rotação é uma coisa levemente diferente de velocidade angular. Mas na área, você vai ver a galera fazendo isso. Ó, multiplica o torque pela rotação para achar a potência. Mas toma cuidado se vocês estão fazendo a coisa realmente correta. Tá bom? Então, essa equação 5.10 aqui, ela está falando para a gente exatamente isso. Uma potência mecânica, né, ela pode ser calculada, tá, como um produto entre o torque atuante no eixo e a sua velocidade angular, tá? Lembrando algumas coisinhas aqui, tá? Conversão de unidade básica, tá? 1 HP equivale a 746 watts, tá? Um horsepower, né, equivale a isso, essa quantidade aqui, 1 watts. E por que eu falei com vocês de diferenciar rotação de velocidade angular? Porque se vocês se lembram bem, lá da física do ensino médio, tá? A velocidade angular pode ser calculada dessa forma aqui, como produto entre 2π vezes a frequência. E aqui sim, a frequência, ela acaba sendo realmente uma rotação, tá? A frequência, ela tem uma unidade de 1 sobre tempo, inverso de tempo, né? Ou 1 sobre revolução, 1 sobre ciclo. Então, realmente, falando um pouquinho aqui de rotação, uma rotação em RPM ou uma rotação em Hertz, ela é realmente, genuinamente uma rotação. Mas quando você multiplica por 2π, você está transformando isso na velocidade angular. Então, tenham sempre o conceito correto na cabeça, mas saibam que o que você vai esperar ouvir lá na área é torque vezes rotação, ok? É isso que você vai ouvir na área, tá bom? Por exemplo, igual a questão da nomenclatura do torque. Aqui na mecânica dos sólidos a gente chama de torque, chama de momento torsor. Mas momento torsor não é uma nomenclatura que você vai encontrar na área. Então, não espere falar para o cara, olha, calcula aí a potência mecânica que o motor está gerando, multiplicando o momento torsor pela velocidade angular. O cara, que isso? Não, torque vezes rotação, o cara vai entender. Então, a gente como engenheiro, a gente tem que saber também adaptar o nosso palavreado para conversar, tá? Com pessoas de outra área, para conversar com engenheiro de outra área, para conversar com técnicos de outra área, tá? Ou mesmo calibrar o nível da nossa análise de acordo com o projeto que a gente está atuando, com a equipe que a gente está interagindo naquele momento, tá? Então, essa é uma habilidade tão importante quanto entender os conceitos, tá? É saber calibrar a sua fala ao seu interlocutor na hora que você estiver trabalhando. Bem, e aí você consegue, né, através daquele conceitozinho de tensão admissível, você também consegue dimensionar o eixo, né? Então vamos supor que você saiba o torque que vai atuar em cima de um eixo e você saiba a tensão admissível que você quer dar para aquele projeto. Você conseguiria determinar, por exemplo, essa razão J sobre C, né, que no final das contas só vai depender do raio, porque o J no eixo, por exemplo, sólido, ele só depende, ao retirar as constantes, do próprio raio. Então você conseguiria determinar o máximo raio que o eixo tem que ter, o mínimo, né, na verdade, o mínimo raio que o eixo tem que ter para que ele resista, para que ele não ultrapasse, na verdade, né, aquela tensão admissível que você travou em projeto, tá bom? Vou fazer um exemplozinho para a gente poder contextualizar essa coisa toda, tá? Esse exemplozinho aqui, ele fala o seguinte, ó, um eixo sólido de aço AB, tá, mostrado na figura, é mostrado para transmitir 5, né, HPs de potência, né, de um motor M ao qual ele está ligado. Então, o que acontece? Né? O motor aqui recebe uma entrada de eletricidade,
por campo magnético gera um torque. Esse torque, através desse acoplamentozinho aqui no ponto A, que é o começo do eixo, mas aqui tem um acoplamento, tá? Ele é transmitido a esse eixo, tá? Esse eixo ele está repousando uma ponta ligado no próprio motor, no acoplamento, e outra ponta nesse apoiozinho aqui, nesse mancal. E aí, através de um conjunto aqui de polia e correia, ele vai ser transmitido para o restante do processo, que a gente não sabe qual é lá mais para frente, tá bom? Outros dados, tá? O eixo gira a 175 RPM, né, na saída do motor, e a tensão cisalhante admissível para esse aço, segundo os nossos dados, é de 100 megapascal. Ele quer que você determine o diâmetro requerido por esse eixo, mais próximo em milímetros, né? Vamos lá. Primeiramente, pego 5 HP, uso o meu fator de conversão, transformo a potência para o sistema internacional, 3.730 watts ou 3.73 kW. Pego os 175 revoluções por minuto, RPM, é uma rotação. Transformo isso para Hertz, transformando de minuto para segundo, e depois multiplico por 2π para transformar em ômega, que é a velocidade angular. Percebam, tá? Percebam, isso que ele deu aqui não é um ômega, tá? Isso aqui é uma frequência, na verdade, em RPM. Para transformar para ômega, você tem que pegar esse cara, converter para Hertz e, na verdade, multiplicar para 2π. Então, o livro aqui, quando ele fala que o ômega é 175, não é que está errado, mas, assim, a rigor está errado, tá bom? Por quê? Porque a frequência, na realidade, né, é o que foi dado para você. A rotação é o que foi dado para você. Não foi dada a velocidade angular. A velocidade angular você tem que multiplicar pela constante de ajuste, que é 2π. Beleza? Então, acha a sua velocidade angular em radiano por segundo. Multiplica esses dois caras aqui, torque vezes velocidade angular. Acha o torque atuante, né, no eixo. Eu tenho a potência, eu tenho a velocidade angular, divido um pelo outro e acho o torque. Jogo nessa formuletazinha aqui. Por quê? Porque agora eu tenho torque, eu tenho a tensão admissível, tá? E eu consigo calcular esse J sobre C. Tá, só para um adendo aqui, uma observação, para não vocês não acharem que essa fórmula aqui ela é uma fórmula que eu criei, ela é decorada. Isso aqui nada mais é do que a fórmula da torção, tá? A fórmula básica da torção, tá? Então vou voltar aqui, tá? Ela nada mais é do que essa fórmula aqui, ok? Só que o ρ é igual a C. Eu passo o J para cá, passo o C para cá dividindo, e do lado de cá fica torque dividido pela tensão de cisalhamento, tá bom? Então não tem mágica aqui, a gente não está criando nada, tá bom? Só está manipulando aquela formuleta da básica da torção linear, tá bom? Então, voltando lá, calculo esses camaradas aqui, e sabendo que o momento de inércia, né, é π sobre 2 vezes C a quarta, e manipulando isso aqui, tirando a raiz cúbica depois, eu consigo achar que o meu C seria 10,9 milímetros. Com isso, o meu diâmetro seria o dobro disso, 21,8, e comercialmente, na hora de mandar usinar, eu mandaria provavelmente usinar um diâmetro de 22 milímetros, ok? Então, pessoal, com isso a gente conseguiu trabalhar um pouquinho já dos conceitos de torção, tá? Eu ainda vou decidir se vou fazer uma segunda aula de torção ou não, acho que vai depender da demanda aí dessa semana, e se eu achar que é, digamos assim, necessário ou não para compor o conhecimento de vocês. Mas assim, o mais importante de torção tipo assim, a parte mais relevante já foi passada por aqui, e logo eu boto também algum tipo de avaliação de lista. Eu só vou esperar entrar no próximo conteúdo para condensar um pouquinho mais, para poder dar já uma segunda avaliação e a gente continuar progredindo em cima dos conhecimentos, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, até mais.